Bussirela, escrito por Juliano Azevedo Jerônimo. Capítulo 1. Prólogo. Era uma vez uma gata chamada Bussirela, só que ela era humana. Gata é um termo, aqui usado para dizer que ela é uma garota muito bonita. Infelizmente, para Bussirela, ela tinha uma madrasta muito repugnante e chata. O nome dela, no caso a madrasta chata, era Madrasta Chata. Ela era desagradável. Seus cabelos eram descuidados, não tinha alguns dentes na frente, havia uma cicatriz enorme em seu rosto e ainda por cima sempre tinha uns fios de fedor em cima dela. A madrasta tinha duas filhas nojentas e repulsivas, Geraine e Girina. Geraine tinha cílios tortos e cabelos espetados e grudentos. Girina tinha uma espécie de gosma verde em volta de si e alguns cabelinhos em seu corpo. As duas usavam batom marrom. Tan, tan, tan. Todos os dias essas três asquerosas maltratavam, chateavam, defecavam e mandavam Bussirela fazer tarefas tão repulsivas quanto elas. O pai de Bussirela, não podia defendê-la, porque havia morrido logo depois de se casar com a madrasta. E, agora, servia de pinico para cães no cemitério da cidade. Bussirela estava só no mundo. Capítulo 2. O rei, a rainha e a galinha. Bussirela vivia numa cidade, ou reino, sei lá, pequena, formada apenas por casinhas, exceto por um castelo de 1950.000 torres, que ficava no alto de um morro, acessível a elevador, bem no centro da cidade. Lá vivia o rei, a rainha e o príncipe, que poucos conheciam bem. Do castelo, podia-se ouvir o rei gritando: "Seu cretino xaropento! Você não vai me vencer de novo?" Entra a rainha. "Querido, você não está cansado de jogar xadrez com a galinha?" "Pera aí", disse o rei, que estava prestes a mover seu primeiro peão. De repente, a galinha carcarejou e bateu as asas, derrubando todas as peças, inclusive o rei, no chão. "Pode ter vencido pela 90ª vez", disse o rei segurando a galinha pelo pescoço, "mas eu vou te dar o troco." O rei empurrou uma nota e algumas moedas para a galinha e desatou a chorar. "Não fique assim", acalmou a rainha forçando um sorriso. "Um dia você ganha dela." "Não é isso", guichou o rei. "É que o príncipe já tinha que ter casado e ele ainda é solteiro e nem liga para isso." "Já sei", gritou a rainha. "Quer dizer que já pensou se vai ou não pôr silicone?" perguntou o rei sorrindo. "Não", respondeu a rainha enfurecida. "É um plano para o nosso filho se casar." "Beleza", disse o rei. "Vou pegar a corda e a arma de choque." "O plano não é assim." "Foi mal." No dia seguinte, haviam centenas de cartazes afixados na cidade, todos como símbolo real, que era uma coroa. Os cartazes diziam o seguinte: "Atenção, o príncipe foi obrigado a escolher uma noiva hoje. Então, à noite, todas as gatas solteiras terão que vir para um baile. Não percam." Alguns, a maioria da cidade, receberam cartas com a mensagem real. A casa de Bussirela foi uma delas. Que é essa p***?" disse a madrasta ao receber a carta do mensageiro. Após ler a carta, madrasta chamou suas filhas. "Vejam", disse ela mostrando a carta. "Mas só tem uns risquinhos aí nesse papel", disse Girina mal-humorada. "Não", gritou a madrasta, "o príncipe vai se casar." "Mas o Elvis não tinha morrido?" Girina sussurrou para a irmã. "Elvis era o rei, esse é o príncipe", respondeu Geraine. A madrasta apontou para as duas e disse: "Vocês vão se casar com ele." "Não é melhor só uma de nós?" perguntou Geraine. "Então, eu ficarei rica", continuou a madrasta, sem dar atenção à filha e com um sorriso demente.
Girina fez sinal para a irmã de que a mãe estava pirando na batata. E esta concordou. Girina perguntou para a mãe: Mas mãe, e se a Bucitela se casar com ele? Nota: Bucitela era um apelido grosseiro que as duas, no caso Gerane e Girina, tinham inventado para Buci. Ela não vai, disse a madrasta ainda mais enlouquecida. Você vai matar ela também? Questionou Gerane. Tenho uma ideia melhor. Tan tan tan! Madrasta chata estava com uma aparência mais maléfica e degenerada que nunca. E era até bom que Buci não estivesse ali na sala, senão teria visto o rosto grosseiro de sua madrasta. Felizmente, Buci não estava alheia ao assunto. Ela estivera no quarto ao lado e, usando um copo na parede, ouviu tudo que as megeras diziam. Capítulo 3. Ideia de rato. Putz, pensou Bucirela. O que eu faço agora? Eu não posso deixar aquela maníaca me fustigar. Fustigar é um sinônimo elegante para maltratar. Bucirela! Chamou a madrasta. Buci foi correndo para a sala. Sim, madrasta? Quero que você varra a casa, limpe todas as janelas e meia, ensere os pisos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, nono andar da casa, tire o pó dos 2020 vasos e limpe a privada. Mas a casa só tem 3 andares. Então construa mais 8 andares hoje e o resto amanhã. Irritada e desolada, Buci foi para seu quarto, enquanto suas 2 meia-irmãs riam de sua desgraça. Foi então que apareceu um ratinho com um chapeuzinho e uma camiseta personalizada com o número 6. Qual o problema, Buci? Perguntou o ratinho. Oh, Remy, a minha madrasta é uma pé no saco. Mas, Buci, você não tem saco. Buá! Eu sofrendo e você fazendo piadas. Buá! Foi mal. Já sei! Sabe o que? O que fazer para te ajudar, né? Mesmo? Oh, Remy, você é meu melhor amigo. Então me dá um abraço. Qual é, cara? Você é um rato. E assim, Remy, seu irmão Emile e todos os outros ratinhos e pombinhas ajudaram Buci, fazendo um vestido trissexy para ela. Enquanto isso, a madraça chata e suas filhas estavam se arrumando para ir ao baile. Seus vestidos eram muito extravagantes, e com extravagantes eu quero dizer estrambólico, e com estrambólico eu quero dizer esquisito, e com esquisito eu quero dizer ridículo, e com ridículo eu quero dizer que aqueles vestidos as faziam parecerem umas bundonas. A palavra bundonas aqui tem sentido de região traseira desenvolvida. Muito bem, todas prontas? Perguntou a madrasta às suas filhas. As duas estavam reclamando sobre só receber tosos velhos. Com tosos, eu quero dizer troços. E com troços, eu quero dizer coisas. E com coisas, eu obviamente quero dizer objetos. Este colar é velho e falsificado. Esta é Gerane falando. E essa fita é ilegítima, pervertida e viciada. Esta aqui é a Girina. Notem que ela está tentando usar adjetivos inteligentes. Porém, pervertida e viciada não são características atribuídas a uma fita de cabelo. Tira estreita de tecido, nesse caso usada para enfeitar. Tá bem, disse a madrasta irritada com a infantilidade das filhas. Toquem fora isso aí e se aprontem. Gerane e Girina puseram seus enfeites comprados ontem na lata de lixo viva e foram terminar de se arrumar. Enquanto a lata de lixo viva dormia, 2 ratinhos usando camisetas personalizadas com o símbolo ou número 6 e outro com o símbolo número 9 saíram de um buraquinho na parede. Estes eram, e ainda são, Remy e Emile. Por favor, Disney e Pixar, não me processem pelos nomes. Vamos pegar essas coisas? Perguntou Remy, o que tinha o número 6 estampado na camisa, usando gírias malucas e apontando para o colar e a fita. Tá. Emile já ia caminhando na direção das coisas quando seu irmão segurou-o pela cauda e disse: Peraí, tem um gato por aqui. E daí? Respondeu seu irmão.
Gatos só atacam ratos nos desenhos animados. Remy e Emily se viraram e viram um gato preto de olhos verdes usando cartola e um monóculo, que é um tipo de óculos feito só para um olho. Vocês querem chá? Ofereceu o gato, que estava segurando uma xícara e um pires. Não, obrigado, Billy. Nós só queremos subir ali. Emily apontou para a lata de lixo viva, que continuava dormindo. No problem, disse o Billy, usando uma expressão em inglês que quer dizer sem problema. Emily amarrou a fita em seu corpo para poder carregá-la mais facilmente, e Emily enroscou o colar em volta de si. Porém, Emily acabou tropeçando e derrubou todas as contas do colar. Seu tonto, veja o que fez! Não consigo, 2 contas entraram nos meus olhos. Eu te ajudo. Emily puxou as pálpebras de Emily, forçando as contas para fora. Elas saltaram e foram de encontrão ao seu nariz. Olha, agora posso ser o rato caracol, disse Emily, fazendo graça da deformação temporária nos olhos. Que legal, estou emocionado. Agora me ajuda a pegar as outras contas do colar. Enquanto isso, Bussi trabalhava desesperadamente. Capítulo 4. R tem a beterraba. Quase ninguém na cidade conhecia bem o príncipe. Ele não costumava usar roupas de realeza e não saía muito de casa. A casa dele é o castelo. O príncipe estava indo para o cinema quando viu 2 cartazes intrigantes. O primeiro dizia que o filme que o príncipe queria assistir fora reprogramado para o dia 26. O outro era o que dizia que ele iria ser obrigado a se casar. Oh, não! Gritou o príncipe ao ver o cartaz de reprogramação de filme. Cacilda! Gritou ele vendo de obrigação casamenteira. O pai e a mãe querem que eu case? Ele sabia que qualquer garota do reino, ou da cidade, sei lá, só se casaria com ele por dinheiro. De repente, uma garota veio zunindo apressadamente e pechou no príncipe, derrubando-o no chão. A propósito, o nome do príncipe era, e ainda é, R. Ou seja, Príncipe R. Mil perdões, disse a garota que estava apressada e não vira R no caminho. Tudo bem, disse R ainda meio tonto. Quando se levantou, ele conseguiu ver melhor a apressadinha. Ela tinha cabelos loiros e crespos, parecia extremamente cansada e apesar de estar vestindo uma velha e esfarrapada veste de empregada, R a achou extremamente atraente. Desculpe minha pressa, é que minha madrasta me mandou buscar beterraba no mercado, e se eu não voltar logo, ela vai me chicotear. Você está bem? Perguntou ela notando o olhar meio perdido de R. Claro, respondeu o príncipe, enquanto pegava uma das beterrabas expostas à venda. Por acaso, eu tenho uma beterraba bem aqui. Está novinha, pode pegar se quiser. Obrigada, disse ela, dando-lhe um beijo na bochecha e depois indo embora apressadamente. Ela é legal, disse o príncipe consigo mesmo, enquanto o vendedor de beterrabas vinha para cobrar a compra. Bucirela chegou velozmente em casa, segurando uma beterraba, que nada mais é do que uma planta de raiz comestível, rica em açúcar e beta-caroteno, porém com um sabor desagradável. Ao menos na minha opinião. Mas elas dão excelentes meios de transporte. Aqui está a beterraba, madrasta. Sua vagaba medíocre, por que demorou tanto? Ela chutou Bussi para longe, sorrindo maldosamente, e jogou a beterraba no lixo. Tan, tan, tan. O rei estava sentado em uma poltrona reclinável, tomando suco e assistindo desenhos na TV. Quando o celular real tocou. Não que existisse um celular imaginário, mas real porque ele era, e ainda é, da realeza. O toque do celular era um som mais ou menos assim. Tric-tum, tric-tum, tric-tum. Mas como ele estava ajustado para vibrar também, a vibração fez um som assim. Bzz, bzz, bzz. O som do toque saiu assim. Bzz, tric-tum, tric-tum, tric-tum. Então o rei atendeu. Alô, pai, sou eu, disse a voz no telefone. Eu?
Mas eu tô aqui, respondeu o rei. Pai, cancela o baile, continuou a voz. Eu encontrei uma garota super legal e se eu e ela nos conhecemos melhor, talvez a gente... Quem era? Perguntou a rainha. Eu, respondeu o rei. Bucirela entrou no seu quarto e viu, maravilhada, o vestido show de bola que seus amigos, no caso ratinhos e pombinhas, tinham feito para ela. Pode parecer estranho que animais tão pequenos tenham recortado, costurado, medido, enfim, confeccionado um vestido do tamanho apropriado para uma adolescente humana de estatura mediana. Porém, você não vê esse tipo de coisa acontecendo o tempo todo? Que vestido mais lindo! Disse Buci com afeto para os ratos e pombas em seu quarto e seus únicos amigos em tempos de desgraça e solidão. Eu daria um beijo em você se não estivessem cheios de germes e doenças, disse Buci meigamente. Você podia nos dar algum tipo de afeto de gratidão e depois tomar um banho para chegar bem bonita no baile, sugeriu uma das pombas. Não acho que seja necessário narrar como foi o banho de Buci, até porque eu nem sei exatamente como é o banho de uma garota. Eu até podia imaginar, mas pode acabar ficando meio esquisito. E, bem, enfim, vou pular direto para a parte da história em que a Buci chega à sala vestindo seu vestido de veludo e vencendo o plano maléfico de sua madrasta, que era, e ainda é, impedir Buci de ir ao baile e casar uma de suas filhas com o príncipe para poder pôr as mãos na grana do cara. É claro que nada impede você, no caso quem está ouvindo isso, de imaginar como foi quando Bucirela estava debaixo do chuveiro, fazendo o tipo de coisa que normalmente se faz quando se está tomando banho. Eu mesmo imaginei um pouco, só prefiro não falar. Ficou perfeito, disse Bucirela após vestir o vestido de veludo e outras coisas que começam com V. As pombinhas e os ratinhos fizeram um sinal de positivo com o polegar. Pensando bem, eles nem têm polegar. E sorrindo como em comerciais de pasta de dente. Madrasta chata, irmãs nojentas, vejam o meu vestido, disse Bucirela, surpreendendo suas familiares e o gatinho preto Billy. Uhul, pensou o Billy. Que gata! Neste momento, as meia-irmãs nojentas da Buci reconheceram o colar e a fita de vídeo que tinham posto fora na lata de lixo viva durante o capítulo Ideia de Rato. Ei! Disse Geraine segurando o colar que estava no pescoço de Bucirela e puxando-o para si. Esse é o colar que eu joguei fora no capítulo 3. E mesmo eu não o querendo, ele ainda é meu. E essa é a fita que eu joguei fora no capítulo 3 também. Girina segurou a fita que estava amarrada delicadamente por cima do vestido na cintura de Bucirela. Como ambas as irmãs estavam puxando ao mesmo tempo e cada uma estava de um lado, não demorou muito para que Buci ficasse extremamente machucada. Ouviu-se um rasgão e no fim, a única parte não ferida de Bucirela fora sua cabeça. O vestido ficou parecendo como um conjunto de tiras coloridas. A madrasta sorriu maldosamente para Buci e acompanhou suas filhas até o baile. Capítulo 5. Beterrabas são excelentes meios de transporte. Durante algum tempo, Bucirela ficou chorando baixinho. Seus amigos, os ratinhos Remy e Emile, o gatinho preto Billy e até algumas pombinhas ficaram ao lado dela pesarosamente. No entanto, a pele rasgada de Buci começou a se restaurar, tipo que do nada. Então uma voz mágica disse: Não precisa chorar, Buci. Eu a ajudarei. Na verdade, não foi uma voz que falou, foi um cara. Ele estava usando uma espécie de jaqueta grande demais para ele e um chapéu com a ponta torta. Somente os seus olhos estavam visíveis, pois o resto estava coberto pela gola. Ele era baixo e podia-se ver que estava sentado, flutuando no ar, já que seus sapatos saíam pelo roupão. Disse Buci. Quem é você? Eu sou o Mago Madringo. E por que você esperou até eu estar nas últimas para aparecer?
Veja bem, é que estava no roteiro da história, respondeu ele meio sem jeito. Mas agora eu vou ajudar. Com um movimento rápido das mãos e um sonoro tzam, o mago madrinho lançou um super feitiço mágico repleto de mágica magical. Raios apareceram e lasers verdes saltaram das profundezas da humanidade, sobrecarregando a rede elétrica local. Depois que todos os efeitos dramáticos passaram, todos na sala puderam ver o resultado de tanto fuzuê de efeitos especiais. Um par de sapatinhos brilhantes tinha aparecido, tipo que do nada, nos pés de Bucirella. "Ah!" disse Bucirella maravilhada. "Mago, isso é perfeito! Sapatinhos de cristal!" Todos na sala concordaram que os sapatinhos mereceram o show de luzes descrito no parágrafo anterior. Porém, eles não resolviam todos os problemas. "Andando a pé, eu nunca chegarei ao castelo a tempo para o baile imaginário, digo, o baile real", disse Buci. "Talvez você chegue a tempo se andar com as mãos", sugeriu um átomo que estava por perto. Porém, como ele era muito pequeno, ninguém conseguiu ouvi-lo. "Já sei!" gritou o mago. "Sabe o quê?" pensou a lata de lixo viva, que tinha acordado com o barulho. De repente, algo roxo e rico em açúcar e beta-caroteno saiu de dentro da boca da lata de lixo viva. Era, e ainda é, uma beterraba. Tan tan tan! "Tá certo que uma beta tem muitos benefícios", disse um dos ratinhos, no caso do Emílio. "Mas em que uma beterraba vai nos ajudar no presente momento?" "Você verá, meu amiguinho norueguês", respondeu o mago. "Na verdade, senhor mago", corrigiu Emílio, "nós viemos da Dinamarca." "Eu pensava que vocês tinham vindo da China", disse Bucirella surpresa. "Ora que se dane de onde eles vieram, China, Noruega, Dinamarca, Dinamite, Dínamo, sei lá, apenas fiquem olhando a beterraba." Após a magnífica demonstração de como não perder a calma, ou de como perder a calma, o mago lançou outro feitiço mágico e maluco. "Por que dessa vez não tem aqueles efeitos por computação gráfica que apareceram naquele parágrafo?" perguntou o Billy, apontando para a página anterior. "Aqueles efeitos são muito caros, fica olhando para a beterraba." A beterraba estava crescendo, e quando Billy foi ver, ela já estava tão grande quanto uma caixa de sabonetes, se essa caixa tivesse o tamanho de uma mesa. Logo foram aparecendo rodinhas nos cantos da beterraba. Surgiu uma abertura com uma portinhola na entrada e formaram-se letras na entradinha. B.T. Raba, com letrinhas personalizadas. A beterraba tinha se transformado em uma carruagem. Para aqueles que não sabem e têm preguiça de procurar um dicionário, carruagem é um carro elegante, normalmente puxado por cavalos. Mas acho que, se você só tiver zebras à disposição, também serve. Enquanto a lata de lixo sonhava com o capítulo 4, notem que ela era muito dorminhoca, o mago madrinho deu os últimos retoques em suas contribuições para com Bucirella. Os ratinhos Remy e Emily foram transfigurados de pequenos roedores usando camisetas personalizadas com números para grandes equinos usando camisetas personalizadas com números. E com isso eu quero dizer que eles viraram cavalos com cara de rato. Embora Billy soubesse manejar uma carruagem muito bem, Bucirella percebeu que se a madrasta o visse, ela o reconheceria na hora. Então o mago transfigurou Billy em um Homo sapiens adolescente com cabelo preto embaralhado, olhos felídeos e dentes super afiados. Não precisavam ser grandes transformações, só o suficiente para que a madrasta e as filhas não os reconhecessem, e, como elas eram umas tapadas, nem iam reconhecer Buci só pelos sapatinhos. Por fim, o mago madrinho deu um último aviso. "Como eu ainda não me formei oficialmente, esses feitiços são só um demo", disse ele. "Tipo uma versão de demonstração, que nem nos games?" perguntou Buci. "Sim, eles só vão durar até as 23h59, que nem nos games." "Tipo, meia-noite?" Mas por que vocês jovens falam tudo com tipo? Isso é, muito chato." Capítulo 6. Girinos no Ponche. O castelo estava cheio de gente. Todas as garotas da cidade, ou reino, sei lá,
estavam ali para tentar ganhar a afeição do príncipe. Na verdade, a maioria das garotas tinham vindo só porque os pais as tinham obrigado a vir. Outras estavam só querendo meter a mão na grana do futuro rei, no caso, o príncipe R. Como era um baile todo elegante e refinado, o príncipe teve que usar uma roupa tipo de príncipe. Era uma capa com um tipo de chapéu com tufos e umas frescurinhas. As garotas estavam em fila, cada uma delas ia dançar com o príncipe e, depois, ele iria escolher uma delas para se casar. Pelo menos era isso que estava planejado no roteiro da festa. Porém, uma garota acabou caindo no ponche, que é uma bebida feita com vinho, água e frutas picadas, e que fica em um recipiente tipo uma bacia pequena chamada poncheira. Mas isso só vai acontecer daqui a 18 linhas. Vai logo, Geraine! Disse a madrasta empurrando a filha na direção do príncipe. Olá, príncipe! Disse ela soltando um baita bafo na cara do príncipe e fazendo seus olhos girarem. Notem que ela errou a pronúncia da palavra príncipe. Caraca, que bafo! Pensou o príncipe enquanto pegava uma máscara de gás, tipo que do nada, para suportar o insuportável cheiro de desgraça. Você dança bem! Mentiu Geraine, pois o príncipe jamais havia aprendido a dançar. Next! Gritou um dos guardas por um alto-falante. Next significa próxima. Uma bengala gigante puxou Geraine tão subitamente que os pés e os olhos dela demoraram a alcançá-la. O príncipe ficou aliviado que o momento de Geraine havia acabado, mas logo que a próxima pretendente, no caso a Girina, foi chutada pela mãe na direção do príncipe, ele se tocou que estava ferrado. E estaria mesmo ferrado se uma nova pretendente não tivesse aparecido como um zup e empurrado Girina para o alto. Olhem lá no céu, disseram os convidados. É um pássaro, é um avião, é um sorvete de flocos. Sorvete de flocos? Plosh! Não, é a Girina que caiu no ponche. Enquanto todos estavam vendo a Girina caindo no ponche, Bucirella e o príncipe R ficaram se olhando por um tempo. Eles tinham se reconhecido do capítulo 4 e, logo, um coração gigante pairou em cima deles. Porque é o que acontece quando as pessoas se apaixonam, um coração fica em cima delas. Só que esse coração acabou ficando pesado demais e caiu no chão, esmagando um convidado da festa. Porém, como ele era só um figurante na trama, ninguém deu muita atenção. Durante toda a festa, o rei e a rainha ficaram em seus tronos. Trono pode se referir ao assento destinado ao chefe de uma monarquia ou ao vaso sanitário, um lugar para a dejeção de objetos. Neste caso, é a primeira opção. O rei estava usando uma coroa com porta-latas embutido, tomando uma Pepsi e comendo uns Cheetos. E a rainha estava usando uma dessas luvas gigantes de torcedor. Viva! Gritou a rainha, levantando do trono e agitando a luva. Nosso filho se apaixonou por uma guria. Como você sabe? Eles estão completando as frases um do outro. O que mais pode ser? Bucirella e R ficaram conversando durante um pequeno longo momento, até que o príncipe finalmente perguntou a ela. Qual o seu nome? É Buci... Blim blom, blim blom, fez o relógio enquanto batia na meia-noite. Ai, que droga, cara, fez a meia-noite enquanto o relógio batia nela. Ah, foi mal. Tenho que ir, disse Bucirella enquanto tropeçava nas escadas do hall do castelo e derrubava um dos sapatinhos no chão. R foi correndo para ajudá-la, mas Buci já tinha se levantado e correra para a carruagem. Como foi? Perguntou Billy. Conversamos depois, pé na tábua, disse Bucirella. A carruagem beterraba já estava encolhendo e Billy, Remy e Emily estavam começando a voltar às suas formas normais. Plim! O efeito dos feitiços havia passado e uma enorme borrasca fazia a chuva cair para baixo, porque normalmente é para baixo que a chuva cai. Os 4 amigos correram com um zup e voltaram para casa. Não comentem sobre isso com ninguém, disse Bucirella.
Capítulo 7. No dia seguinte... Atenção! A guria por quem o príncipe se apaixonou deixou cair um pé do sapato de cristal. Então, hoje, todos os pés serão analisados por pedofólogos especialistas. Talvez você nem lembre, mas no capítulo 3, Ideia de Rato, a madrasta manda a Bucerela construir uns 9.096 andares na casa. Ela já tinha construído 8 ontem, então agora só faltavam 9.808. Como os ratinhos e as pombinhas a estavam ajudando, já haviam sido construídos 7. Logo chegou a hora do almoço, e com hora do almoço eu quero dizer 12H, e com 12H eu quero dizer 12 horas. E com 12 horas eu, obviamente, quero dizer meio-dia. Enfim, era hora do almoço e as pombinhas foram nos fios dos postes descansar e almoçar um pouco. Eu sei lá porque elas gostam de ficar nos fios dos postes. O que eu sei é que na hora do almoço as pessoas costumam almoçar. Elas estavam comendo sanduba de grama, porque é grama que os columbídeos comem. Gente, disse uma das pombas, olha lá embaixo. Cara, temos que avisar a Buce. Garotas, disse a madrasta às suas filhas, estou começando a achar que aquela garota no baile, que se parecia muito com a Bucerela, pode ser que, talvez, fosse realmente a Bucerela. Aquela com sapatos de cristal? Essa mesma. Mas como? A Bucerela não tem nenhum sapato de cristal, só de madeira. Se ela tivesse um sapato de cristal assim, eu já tinha pegado pra mim. Neste momento, a campainha tocou e... como isso normalmente acontece quando tem alguém querendo entrar, a Gerane foi atender. O que é que tu quer? Disse ela para um dos pedofólogos que tinha ido verificar os pés das garotas. Como você deve lembrar, a Gerane tinha um bafo horrível, e como o pedofólogo não sabia pegar coisas, tipo que do nada, ele morreu na hora. Então, um apresentador de TV apareceu e disse: Boa tarde a todos, nós viemos ver se a guria por quem o príncipe se apaixonou está aqui. Ele disse nós, porque tinha um cameraman e um figurinista junto com ele. Está sim, disse o Billy. Isso acabou por confirmar o que a madrasta achava. Aquela garota usando sapatinhos de cristal e que se parecia muito com a Bucerela era realmente a Bucerela. E antes que Billy pudesse dizer qualquer coisa ao homem, a madrasta o trancou em um saco à prova de som e de garras felídeas. Sou eu, disse Gerane para o apresentador enquanto cruzava os dedos, pois algumas pessoas fazem isso quando dizem algo que não é verdade. Um enorme peso de 50 quilos caiu em cima de Gerane, deixando seu corpo espalhado no chão como um suco derramado. Sua irmã Girina o tinha jogado nela. Que nada, sou eu, disse ela. Então sua irmã revidou com um foguete que passou voando e levou Girina para os confins do mundo. Durante algum tempo, as duas ficaram nisso, de uma se livrar da outra para ficar com o prêmio, no caso, toda a grana do príncipe. Calma, garotas, disse o apresentador de TV. Vamos ver em qual de vocês o sapatinho cabe. Deixe-me ver o seu pé primeiro. Ele apontou para Gerane, que mostrou a língua para a irmã. Quando ela mostrou o pé para o cara, o homem ficou aterrorizado. O pé avançou na direção dele, com um terrível odor que penetrava na pele. Sua aparência era a mais asquerosa possível. As unhas eram desgraçadamente repugnantes, e quando o sapatinho foi posto naquilo, no caso o pé da Gerane, somente os dedos entraram. Ah! Disse ela. Encaixou! Como estava óbvio para todos que o sapatinho era pequeno demais para aquele pé monstro, o apresentador retirou-o de lá. Quando o apresentador puxou o sapato, deu para ver os dedos de Gerane esmigalhados e encolhidos. Ela saiu saltitando e segurando o pé, porque não tem como andar e segurar o pé ao mesmo tempo. Que eu saiba. Next! Próxima. Sou eu! Girina conseguiu enfiar seu esponjoso pé inteiro no sapatinho. Porém, a elasticidade fez com que ele voltasse ao normal.
e o sapato teria saído de seu pé se ela não o estivesse segurando com as pontas dos dedos. Ela começou a assobiar. Talvez ele nem note, pensou ela, tentando forçar o seu pé para dentro do sapato. Mas ele tinha notado. Pegou o sapatinho e perguntou à madrasta: Senhora chata, só tem essas duas garotas aqui? Sim, disse ela, forçando o sorriso. Não é verdade, disse alguém. O apresentador se virou e viu quem era. Oh, é o Coelho da Páscoa. Sim, disse o Coelho da Páscoa. O Billy me ligou pelo celular e contou tudo. Então ele recuperou o saco da madrasta e o coelho tirou o Billy da sacola. As pombas avisaram Bussi de que tinha vindo uma equipe de televisão procurando pela dona do sapatinho. Ela, os ratos e as pombas foram descendo os 17 andares com tanta pressa que chegaram ao térreo bem rápido. Corre, Bussi! Gritou Billy, que tinha acabado de sair da sacola. A madrasta tinha posto várias armadilhas no caminho para que Bussi não conseguisse passar. Tinha uma plataforma de pressão que acionava um mecanismo, fazendo com que um peso gigante de 50 quilos caísse em cima de quem quer que estivesse passando embaixo. Uma dessas armadilhas de urso que parecem uma dentadura de metal, dardos envenenados saindo das paredes e, no fim do percurso, um fosso inundado de ácido fluorídrico, que normalmente é usado para corroer vidro. Com corroer, eu quero dizer desgastar, e com desgastar, eu quero dizer que se alguém cair ali, já era. Mas a garota correu tão rápido que nenhuma das armadilhas acionou ao tempo. E quando Bussi saltou para passar pelo fosso, o que não era o suficiente para atravessá-lo, as pombas seguraram-na pelos braços para que ela pudesse atravessar o fosso com segurança. Que show! Disse o apresentador boquiaberto. Ele sabia que aquela só podia ser a verdadeira dona do sapatinho, pois ele já tinha lido o roteiro da história. Mas, antes que ele conseguisse dar o sapatinho para ela experimentar, a madrasta chata pegou uma bengala tipo que do nada e pôs na frente do cara, fazendo com que ele tropeçasse, e o sapatinho foi-se pelo ar. Não! Gritou Bussirela em câmera lenta. Quando a câmera lenta passou, Bussi caiu no chão fazendo um som assim. Bac! Depois teve outro assim. Crack! Provavelmente você já percebeu que o sapatinho já não poderia mais ser usado como cobertura para os pés. A não ser, é claro, que você queira ter um monte de pedacinhos de vidro cravados na sola do seu pé. Eu com certeza não quero. A madrasta sorriu. Não era um sorriso como os outros que ela fez nos capítulos 2, 4 e 5. Era mais terrível, mais demoníaco, mais desgraçado, mais escancarado. Depois do crack, o apresentador deu um gritinho e saiu correndo. Yes! Comemorou a madrasta. Pode até ter sido bom o sapatinho ter quebrado, Bussi, disse Billy com lágrimas nos olhos, tentando consolá-la. Os pés nojentos das irmãs nojentas e sabe-se lá que outros pés tinham vestido aquele sapato. Bussi começou a chorar. A madrasta havia triunfado. Tudo o que aconteceu de bom e de esquisito também, nos últimos dias, serviram somente para fazer-nos acreditar que algo bom viria no final. O mundo voltaria a ser a desgraça de antes e, aos poucos, iria morrer de desgosto. Tudo havia acabado. Nada disso, disse o príncipe R. Ele tinha trazido a polícia para prender a madrasta chata e as irmãs nojentas por homicídio doloso, que é quando você põe matar alguém na sua lista de coisas para fazer, omissão de socorro, que é quando você mantém em segredo o fato de que alguém está seriamente machucado, e maus tratos, que é quando você causa ferimentos muito sérios a alguém. Podem levá-las, rapazes, disse mais uma vez o príncipe, menos a Bussirela. Nós teríamos nos dado muito bem se não fossem esses garotos encheridos, disse a madrasta, imitando uma frase famosa dos vilões de um desenho animado. Porém, suas filhas não sacaram essa. Como você descobriu isso tudo sobre elas e onde eu moro? Perguntou Bussi. Eu nem te disse todo o meu nome.
Foi fácil, eu só tive que pesquisar no Google pessoas cujos nomes começavam com Bussi e só tinha você. Então, eles viveram felizes para sempre. E com para sempre, eu quero dizer por um tempo. E com por um tempo, eu quero dizer por 7 dias. E com por 7 dias, eu obviamente quero dizer por uma semana. Agora, o que eu realmente quero dizer é